Graça e paz, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Para você que quer ser obreiro, é muito importante que você assista a todos esses vídeos e que você acompanhe a leitura. Se você precisar, você faça pausa várias vezes, retorne para a leitura, para que você possa ter o melhor aproveitamento aqui, tá bom? Então eu separei alguns textos para a gente ler hoje nessa segunda aula. Estou com a minha Bíblia aqui. E eu quero começar a ler com vocês Epístola de Paulo a Timóteo, a segunda Epístola de Paulo a Timóteo, tá? Capítulo 3, verso 16. Toda escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Tá? Qual o objetivo dessa segunda aula? Você que quer ser um obreiro, você precisa ter um relacionamento muito próximo com a palavra de Deus. Você que anseia um ministério, você precisa aprender a ter um relacionamento muito próximo com a palavra de Deus. Hoje o nosso maior desafio é tentar viver num mundo com tantas doutrinas feitas por pessoas que não leem a Bíblia, né? A fé das pessoas hoje está mais baseada nos louvores que elas ouvem, nas pregações que elas escutam, do que propriamente na palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, está escrito assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, como será que são esses ensinos de demônios aqui? Será que é o pessoal falando o nome dos demônios, o que os demônios faziam, os tipos de demônios que existiam? Ou eram ensinos que pareciam ser ensinos cristãos, mas que por trás eles eram inspirados por demônios? Verso 2 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, além de mentirosos, eles tinham uma consciência cauterizada, né? Impossível de ser restaurada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por todos quantos conhecem plenamente a verdade. Irmãos, a doutrina de demônio aqui era proibir casamento e proibir alguns alimentos. Olha que engraçado. Essas eram as doutrinas de demônio. Então, todo tipo de palavra que é contrária à instituição do casamento da família é sim uma doutrina inspirada por um demônio. Pois tudo que Deus criou é bom, verso 4, e recebido com ações de graça, nada é recusado. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus para nos santificar e para a gente entender. Amém? Você precisa ter um relacionamento muito íntimo com a palavra, porque Jesus que a gente diz que está servindo, ele é o verbo vivo. Então eu preciso entender. Ah, Bruno, mas a letra mata. A letra que mata era a lei sem o Espírito. Ah, então é o Velho Testamento? Não, o salmista Davi orava dizendo: Senhor, a tua lei é santa, a tua lei é boa, a tua lei restaura a minha alma. O Salmo 119, que é o maior salmo que a gente tem na Bíblia, é um salmo falando só a respeito do poder da palavra. Então não dá pra gente, como cristão, entrar numa dessa de o espírito vivifica e a letra mata, sem entender o contexto que isso estava sendo explicado. Se você ler a Bíblia vai te fazer ter uma vida fervorosa de oração, uma vida espiritual. E se você está orando corretamente, essa oração vai te levar para a Bíblia, né? Hoje, esse desequilíbrio, ele se dá muito porque as pessoas não entendem o que o Senhor está falando, não meditam na palavra, né? Salmos capítulo 1 nos fala a respeito de meditar na palavra de Deus de dia e de noite e encontrar prazer nela. Leia Salmo 1 também, é muito importante para falar a respeito da palavra. Mas só para a gente avançar aqui, então eu quero ler com vocês também 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Por que você tem que ler a Bíblia, tá? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a tudo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Então, nós, como cristãos, devemos estar prontos para responder a razão da esperança que há em nós. Amém? Então, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 2 Pedro,
capítulo 1, tem um outro texto, né? A próxima epístola, 2 Pedro capítulo 1, verso 20, está escrito assim, ó. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Esse texto aqui, o apóstolo Pedro está me ensinando que as escrituras são espirituais. Nenhuma escritura é de particular interpretação. Nenhuma escritura é de interpretação humana. Todas as escrituras foram divinamente inspiradas, né? E elas foram escritas a partir de homens que falaram da parte de Deus movidas pelo Espírito. Então é necessário que para discernir as escrituras nós sejamos espirituais. O apóstolo Paulo fala alguma coisa parecida também em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura é divinamente inspirada e útil para ensino, repreensão, correção, educação, a fim de que todo homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. O mesmo texto que a gente já leu aqui no comecinho. E Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Olha o que está escrito. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro judeu, também grego. Então, coisas que a gente precisa entender. Você precisa estar pronto para responder qual é a razão da sua fé. Ponto 1. Não se interpreta a escritura a partir da sua própria vontade. Toda escritura ela é divinamente inspirada, ela tem um propósito de Deus para se falar. Então você precisa buscar revelação divina a respeito do que aquele texto está falando, né? Não é aquela história como a gente via muito aí, que era quase um Búzios gospel, né? O cara cata a Bíblia, dá uma chacoalhadinha, abre o testamento, fecha o olho, passa o dedo em um texto, fala, pô, Deus está falando comigo. Não é isso, né? Nós acreditamos muito que o Senhor está sempre aberto para nos falar e toda a escritura ela é proveitosa para ensino, né? Tem gente que fala assim, Deus não está falando comigo, a sua Bíblia está muito fechada, por isso que Deus não está falando com você. O Charles Spurgeon, eu adoro essa frase, ele disse assim que muitas Bíblias estão tão empoeiradas que dá para escrever condenação com os dedos sobre a poeira que se formou sobre a capa. Então assim, leia a Bíblia, ela é poder, como está em Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz que ela é poder de Deus para salvar. Então, é na palavra que nós encontramos poder. A gente tem que estar pronto para responder a razão da nossa esperança. Toda escritura é divinamente inspirada, ela não é de particular interpretação. Então, você que quer ser um obreiro da casa do Senhor, você precisa ter um relacionamento com a Bíblia. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Aí, meta aí é que um obreiro leia a Bíblia 3 vezes ao ano. 3 vezes a Bíblia completa. Que ele saiba citar a razão da sua esperança, que ele saiba explicar a razão da sua fé. Então, nessa segunda aula aqui, o grande objetivo é te dizer, você precisa ter um relacionamento estreito com a palavra, porque é a Bíblia que vai moldar a nossa cosmovisão. É a Bíblia que vai moldar a forma como a gente pensa. Um cristão que não lê a Bíblia, ele já começa caído, irmãos. Nosso desafio não é obedecer ou uma revelação que a gente viu no monte, que a gente viu uma pessoa que nos inspira. É muito importante a gente ter essa edificação através da comunhão, compartilhada através dos irmãos, mas nada vai substituir o fundamento da nossa fé, que é a palavra de Deus. Então, eu te recomendo, leia a Bíblia todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Medita na palavra do Senhor, tenta entender. Você que é obreiro tem uma obrigação de ser um apaixonado pela Bíblia e capaz de manipular, né? Quando o apóstolo Paulo ele vai dar as orientações a respeito dos diáconos, dos presbíteros e dos bispos, dos 15 ordenanças que ele nos coloca, 14 são de caráter. A única que fala de habilidade é saber manejar bem a palavra da verdade. Se você for ler em Efésios capítulo 6, verso 10, na armadura de Deus, todos os 5 itens são de defesa. Um é um item de ataque, que é a palavra. Então era o capacete, a couraça, a sandália, todos de defesa. O único de ataque era a palavra. Irmãos, a Bíblia é a nossa única arma para desmascarar as mentiras de Satanás, para enraizar a fé do Senhor na nossa mente
e para nos fazer caminhar segundo a vontade de Deus. Se a sua mente não for afetada pela Bíblia, você nunca vai desfrutar da renovação, do entendimento e nem de nada daquilo que a gente acredita ser a experiência da conversão. Então leia a Bíblia, seja um coração sincero ao ler a Bíblia, traga para Deus as coisas que você não compreende com facilidade, traga para Deus as coisas que você tem dificuldade, anote, tome nota, pergunta, olhe um dicionário, mas seja um homem apaixonado pela Bíblia, amém? Já deu 10 minutos de vídeo aqui, e só para a gente encerrar com uma outra passagem que o próprio apóstolo Paulo, ele nos incentiva a desejar o ministério, desejar o episcopado. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira episcopado, excelente obra almeja, até a inspiração para se ansiar o episcopado, que é o exercício de qualquer tipo de serviço no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Ele diz, fiel é esta palavra. Então, sejamos homens familiarizados com a Bíblia, enraizados na palavra, não que conheça só o Novo Testamento, mas que tenha a graça de Deus para entender os livros do Antigo Testamento e ver a revelação que o Senhor dá de maior profundidade a partir do momento que a gente vai lendo o Novo e buscando essa revelação, tá bom? Gostou? Tem dúvidas? Responda aqui embaixo desse link, eu estou postando esse vídeo no YouTube, então você pode mandar as suas dúvidas aqui, tá bom? E Deus abençoe sua vida, amanhã tem mais. Fica com Deus.